Bom dia, turma, tudo bem? Espero que sim. Então, gente, vamos dar início a mais uma aula de redação. Isso mesmo, hoje é terça-feira, temos a nossa aula de redação da semana. Espero que vocês tenham feito as avaliações, tenham gostado, tenham conseguido realizar, certo? Conforme tudo aquilo que a gente estudou. Então, já peço que vocês abram o livro de vocês na página 37, onde nós iremos fazer o estudo do gênero matéria jornalística, certo? Hoje nós vamos dar um aqui de repórter, tá certo? Seremos os repórteres dessa vez, reporters, né? Então, a teacher, anteriormente o gênero que nós estávamos estudando era o manual de instruções, né? Que é aquele manualzinho que nos ensina como utilizar ou manusear algum objeto que a gente pode ter comprado. Esse gênero que nós iremos estudar agora, que é a matéria jornalística, é totalmente diferente, tá certo? Então requer um pouquinho mais de atenção, o conteúdo é um pouquinho mais extenso, pois ele tem mais características do que o gênero que estudamos anteriormente, tá certo? Então aí na página 37, vocês vão observar que vai ter a explicação de como é esse gênero, quais são as características, tá certo? Onde a gente encontra. Então eu vou primeiramente fazer uma breve explicação e depois nós fazemos a leitura juntos, tá certo? Então, primeiramente, o que é uma matéria jornalística? Muitas, talvez vocês não, mas a maioria, principalmente dos adultos, gostam muito de acompanhar as notícias que acontecem no mundo, não é? E é importante que vocês também, crianças, comecem a acompanhar, certo? Pois é importante a gente estar informado. E a matéria jornalística é quando um repórter, tá? Aquela pessoa que está ali trabalhando com esse tipo de coisa, fazendo reportagens, ele junta vários materiais, tá certo? Que ele vai utilizar para ser a matéria jornalística dele. Por exemplo, quando você vai assistir lá na sua televisão, né? Quando você vê uma notícia e você vai assistir sobre aquela notícia, lá você vai ver fotos, você provavelmente vai ver imagens, você vai ver entrevistas com as pessoas que estavam lá, algum documento. Então, todo esse material que o repórter, tá, juntou, certo? Ele transformou em uma matéria jornalística. Então, a matéria nada mais é do que todo o material que o repórter junta, certo? E transforma em uma reportagem, que é a matéria jornalística. Aí no livro de vocês vão ver na leitura que existem 3 tipos de matéria jornalística. Existe o artigo, existe a reportagem e existe a matéria. Nós temos que entender cada uma delas, tá? Porque a diferença entre cada uma é pequena. Então, para isso é preciso que vocês prestem bastante atenção aqui na leitura, tá certo? Eu vou fazendo a leitura com vocês e vou explicando tudo que está dizendo aqui. Então, começa assim. Você já deve ter se deparado com notícias publicadas em diversos veículos, como a televisão, o rádio, a internet, jornais ou revistas. Então, esses aqui que eu acabei de citar são quem? São os veículos de comunicação, né? São através deles que eu chego até as notícias. É o rádio, é a TV, é o jornal, é a revista, tá certo? É lá que eu vou encontrar as matérias jornalísticas. Então, você já viu com certeza alguma desses veículos de comunicação e observou, prestou atenção em alguma notícia que estava sendo vinculada a eles. Nessas publicações é possível notar quando o comunicador apenas reproduz o fato, quando dispõe os dados para que o leitor tire suas conclusões ou quando ele expressa a sua opinião. Então, esse comunicador, né, que vai transmitir essa notícia para a gente, ele pode, né, apenas reproduzir um fato, ou seja, do jeito que ele viu lá, ele nos mostra. Ele pode mostrar de uma forma perguntando, questionando, para a gente tirar as nossas próprias conclusões, a nossa opinião, ou ele pode trazer todo esse material e dar a opinião dele. Então, ele apresenta de 3 formas diferentes, certo? Uma, apenas apresenta os fatos. Segunda, ele atrai
pede que a gente dê a nossa opinião, ou terceira, ele dá a opinião dele. Então, independentemente de qual dessas situações seja, temos aí as matérias jornalísticas. Uma matéria jornalística, então, é o que equivale ao material final que é vinculado em espaços de informação. Então, como eu falei para vocês, quando o comunicador junta todas as informações, toda a documentação, vídeos, todo o material que ele fez sobre um determinado assunto, junta tudo e nos transmite, isso que a gente vê é a matéria jornalística, certo? Como eu expliquei para vocês, existem 3 tipos de matéria jornalística. Quais são eles? O artigo, que é o artigo, teacher, é o texto que expressa a opinião de quem escreve a respeito de um acontecimento. Então, o comunicador, no artigo, ele coloca a opinião dele, certo? Então, quando você lê esse texto, lá você vai ver que tem a opinião de quem o escreveu. Isso se chama um artigo. Reportagem é o texto que, por meio da coleta dos resultados, dos dados de pesquisa de diversas fontes, confronta visões distintas da mesma realidade. Então, o comunicador, ele foi buscar através de vários locais, sites, revistas, ele foi ao local do acontecimento, ele buscou fotos, entrevistou pessoas, então ele pegou várias, como que eu posso falar? Ele pegou vários recursos diferentes, vários materiais diferentes com opiniões diversas que tem ali cada um mostrando aquela mesma matéria com uma visão diferente. Então, confrontam-se, certo? Essa é a reportagem. E a matéria, que trata-se de uma reportagem, mas não chega a ser tão complexa. Então, é a mesma coisa da reportagem, só que menor, certo? Sem tantos detalhes, sem tanto material, tá bom? Essa é a matéria. Então, a reportagem ela é maior, ela junta mais recursos, tem mais opiniões diferentes, tem entrevistas e outras coisas a mais que a matéria, certo? Dito isso, no final diz a notícia, que é a informação a partir de determinado acontecimento, é o elemento fundamental para quaisquer dos segmentos da matéria jornalística. Então, o que é fundamental para que o comunicador possa criar uma matéria jornalística? Um fato, um acontecimento, aqui como diz no livro, né? A informação. Então, a informação é o elemento fundamental certo? Para a matéria jornalística acontecer. Porque não vai existir matéria jornalística se não tiver um acontecimento, um fato, uma opinião, né? Ninguém vai inventar uma coisa da cabeça e criar uma matéria jornalística. Para isso precisamos de quê? De informação. O comunicador fez pesquisas, né? Foi atrás de fontes diferentes, de pessoas que conhecem sobre essa informação e criou a matéria jornalística. Como eu falei para vocês daqui a pouco serão os repórteres para mim, tá certo? Então, na atividade de hoje é apenas a atividade do livro, mas na próxima semana já vem aí uma atividade bem legal que vocês vão ter que virar repórteres, pequenos repórteres para teacher, tá? Então, na primeira questão, pede que você entreviste alguém que você sabe que costuma acompanhar notícias. Pode ser seu pai, sua mãe, um parente seu que mora com você. Com certeza essa pessoa deve acompanhar as notícias, tá? Você vai fazer uma pequena entrevista com ela e tem você vai perguntar qual é o veículo que ela costuma se informar, pelo qual ela se informa, porque esse é o meio favorito dela. B, qual é a motivação dessa pessoa para buscar as notícias? C, que tipo de notícia ela prefere? Artigos, matérias, reportagens, por quê? E D, fale resumidamente sobre uma matéria jornalística que tenha marcado por causa da maneira que ela foi escrita. Então, essa aqui é para você, tá certo? Não, no caso, essa aqui também é para o entrevistado. Você vai perguntar a ele qual foi a matéria que ele já ouviu, assistiu, certo? Pesquisou, que deixou ele, que marcou por algum motivo,
certo? Deixou ele impressionado, que ele gostou aí da forma como foi colocado, tá certo? Segunda questão, você vai fazer no seu caderno. Então, olha aí, preste atenção. A primeira você vai responder no livro, mas a segunda questão é no caderno. Então, você vai fazer o cabeçalho normal no seu caderno, tá? E você vai colocar lá a segunda questão. Pesquise uma notícia e escreva um artigo e uma matéria sobre ela no seu caderno. Siga as instruções, consulte diversas fontes que informem sobre o mesmo fato para reproduzir os seus textos. Olha o que está pedindo, é um pouco complexo, tá? Então, novamente, prestem atenção. Primeiro, você vai pensar em uma notícia, pode ser uma notícia recente, pode ser alguma coisa que você tenha ouvido falar bastante. Você vai pesquisar um pouco, vai ler o que diz lá. Você vai criar o seu artigo, tá? O que é o meu artigo, teacher? Eu não sei o que é um artigo. É um texto que você vai dar a sua opinião sobre essa informação, sobre essa notícia. Você vai dar a sua opinião como leitor, tá? Não precisa ser um texto longo, pode ser um texto de 10 linhas, não tem problema, contanto que lá tem a sua opinião, tá? Depois você vai pesquisar por fotos, ou você pode desenhar algo que tenha a ver com a sua matéria, tá? Coloque lá, pode ser na mesma folha que você desenhou, que você escreveu o seu artigo, e depois, embaixo do seu artigo, você vai escrever a fonte. Como assim a fonte, teacher? Onde que você encontrou falando sobre essa notícia? Qual foi o site? Você vai colocar os sites que você buscou para criar a sua matéria. Lembrando que a matéria, gente, jornalística, são vários elementos diferentes. Tem um artigo, tem imagem, tem um vídeo, então você vai botar lá as fontes da qual você procurou e pesquisou para realizar, certo? Então não esqueça, a atividade são 2 etapas, a do livro e a do caderno. Então, meus amores, eu vejo vocês na nossa próxima aula, continuaremos falando sobre a matéria jornalística, tá certo? Então, eu quero ver capricho aí nos artigos e na atividade. Um beijo bem grande e até a nossa próxima aula. Bye!